Bom, pessoal, boa tarde a todos. Vocês me ouvem? Apareceu aqui que minha internet está instável. Bem, Sim, escutando você. Obrigada, Pietra. Bem, então é com muita alegria que a gente inicia hoje a penúltima ação do nosso projeto de extensão, Epidemiologia, Teoria e Prática. Hoje teremos uma aula com o professor Max, já conhecido nosso, né, que ele já fez uma apresentação anterior. Mas brevemente, resumindo o que o Max faz, ele é doutor em epidemiologia pela Universidade de São Paulo. Atualmente ele é professor adjunto do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás. E ele atua, né, especialmente em análise de situação de saúde, de doenças e agravos não transmissíveis e seus fatores de risco, com foco na epidemiologia do câncer. Então, hoje, a nossa aula ela terá um foco na ferramenta OpenEpi, que ela é uma ferramenta online e, por isso, é muito prática, além de ser muito fácil de ser manuseada. Então, a partir de agora, eu passo a palavra para o professor Max e para ele dar início à sua apresentação. Que todos tenham uma boa aula. Vou fechar aqui meu microfone, tá, Max? Aí você pode continuar. Oi, gente. Boa tarde, boa noite. Jaque, mais uma vez, obrigado pelo convite. Então, só uma brincadeira com a Jaque, uma correção. Ela é doutora em epidemia, eu sou doutor em saúde pública, porque a gente fez doutorado na mesma época, mas em programas diferentes. Gente, então, como a Jaqueline disse, hoje a gente vai conversar um pouco sobre... Não, sem problema, é só brincadeira, Jaque. Sobre o uso do OpenEpi e vai ser um bate-papo um pouco mais prático, né? Não vai ter nenhuma teoria para a gente apresentar, e é mesmo conhecer a ferramenta. Eu propus alguns exercícios para a gente poder praticar um pouco no OpenEpi, e aí a ideia mesmo é apresentar para vocês a ferramenta, para vocês irem explorando depois de acordo com a necessidade de vocês. Imaginem que hoje é como se a gente estivesse aprendendo ou conhecendo, né, ou recapitulando para quem já conhece, o uso de uma calculadora epidemiológica. É claro que na prática a gente acaba usando algum software estatístico para fazer as nossas análises, mas pensando numa ferramenta de uso rápido, como se fosse uma calculadora mesmo, né, para respostas rápidas, o OpenEpi ajuda bastante. A minha proposta é basicamente, então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Jaqueline, você passou para eles o exercício, a lista de exercício? Não, Max, não deu tempo de enviar. Eu posso enviar agora para a gente ir fazendo junto, então. Ótimo. Você pode ir apresentando o exercício também? Claro. É que aí eu acho que é mais fácil também. Tá. Depois ela vai compartilhar com vocês. São propostas de exercícios bem simples, só para a gente poder ir conversando um pouco sobre a aplicabilidade do OpenEpi, tá? Só estou organizando a minha tela aqui para eu poder compartilhar com vocês. E aí eu já pergunto, alguém já tinha usado, já usa essa ferramenta? Ou ela seria novidade para a maioria? Alguém quer falar alguma coisa sobre? Nunca usei, para mim é nova. Tá. Alguém usou já alguma vez? O pessoal está falando no chat que não. Tá, eu vou compartilhar minha tela aqui, espero que dê para ver
o Word e o site. Espera só um pouquinho. Eu colei aqui no chat o link do OpenApp, tá? Então, se vocês olharem, basicamente, ele tem uma interface mesmo de uma calculadora com várias funcionalidades. Depois, se alguém tiver... Deixa eu abrir aqui, tá inteira? Depois, se alguém tiver interesse de conhecer um pouco mais, eu acho que vale a pena dar uma lida rápida. Ele tem algumas informações. O legal é que ele tem uma tradução relativamente boa para o português. E antes de eu entrar especificamente na proposta de hoje, tem uma função que você pode baixar ele para o computador e ele abre, ele vai ficar no HTML mesmo, mas a gente consegue usar nos sistemas operacionais mais conhecidos, tá? Então, qual é a proposta? Eu já vou direto para os cálculos, eu vou passar por algumas dessas funcionalidades para vocês, para a gente poder discutir junto e fazer o exercício junto. E aí, claro que não vou falar de todos eles, eu escolhi alguns para a gente poder bater um papo um pouco melhor, tá bom? Deixa eu diminuir aqui e mostrar. Eu vou pela proposta do exercício, que aí eu acho que fica mais fácil. No meu primeiro exemplo, eu tentei pegar exemplos de artigos científicos, alguns que eu trabalhei, outros que eu procurei na internet, só para a gente poder tentar aplicar isso em situações reais, e depois quem quiser testar, né, e conferir os valores com os artigos, eles devem dar mais ou menos aproximados. Então, vamos lá. O primeiro que a gente vai conversar é essa função aqui de taxa de mortalidade padronizada. E, basicamente, quando a gente clicar aqui, o que essa funcionalidade ela traz para a gente é a possibilidade de comparar a taxa que a gente está observando com uma taxa esperada. E aí, como a gente vai fazer isso, né, a partir da comparação dos números que a gente observou e esperaria para a nossa população. Não sei se vocês se lembram, mas quando a gente calcula uma taxa, a gente pode fazer essa taxa, esse cálculo dessa taxa bruta. Quando eu pego os eventos e divido pelos expostos, eu posso fazer uma taxa padronizada de forma direta, ou uma taxa padronizada de forma indireta. Nesse caso aqui, esse tipo de comparação ela é muito usada em situação, eu posso usar em outras situações, mas eu queria destacar que ela é muito usada na situação de uma comparação indireta, porque eu tenho os números que eu observei e os números que eu esperaria que a minha população tivesse a depender de um outro desfecho. Eu vou contar um pouquinho o que eu fiz aplicando isso e depois a gente vai testar. Olha, esse daqui é um artigo que eu trabalhei junto com esses autores, e aí o que a gente fez? Vocês já devem ter ouvido falar do acidente do Césio em Goiânia, e aí um dos interesses que a gente tinha era saber se as pessoas, os sobreviventes do Césio, eles tinham uma taxa de incidência maior do que a da população de Goiânia. E aí, como a gente fez isso? Só um minuto que deu um problema aqui. Como a gente fez isso? A gente pegou e observou os casos ocorridos entre os expostos ao Césio, e para chegar no que a gente esperaria, na população exposta ao Césio, a gente aplicou a taxa observada para toda Goiânia. Aqui em Goiânia tem registro de câncer de base populacional, então a gente aplicou essa incidência na população exposta, e aí a gente chegou nesse número esperado.
E aí a gente tinha a seguinte dúvida: será que o que a gente observou em relação, por exemplo, ao câncer no sexo masculino, ele foi maior do que o que a gente esperaria? Quando a gente olha para essa medida pontual, sim, a gente teve mais casos do que o esperado para essa população. Só que aí, essa taxa, essa razão que a gente vai fazer agora, dá para a gente chegar à conclusão se essa taxa, se esse valor, esse número de casos observados, eles são maiores ou menores do que esperado. E aí a gente pode fazer isso para os dois sexos. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Basicamente, essa daqui é a interface, quando a gente clica a taxa de mortalidade padronizada. E aí, depois, eu acho que vale a pena vocês explorarem, para cada uma dessas funcionalidades, ele dá um exemplo de como colocar os valores, ele dá um exemplo de como sair esse resultado, e ele explica rapidamente o que está sendo analisado. E aí, eu não sei se vocês estão no site, mas quando a gente clica aqui em entrar dados, a gente vai ter, então, a opção de digitar o número de casos observados e o número de casos esperados. Nesse exemplo aqui do sexo masculino, eu observei 5 casos, então aqui digito 5 casos, e eu esperava 3,4. Aí é só lembrar que tem que usar o ponto ao invés da vírgula, tá? De qual letra? Daqui? Deve ser esse daqui. Acho que melhorou, né? E aí a gente pede para calcular. Eu não vou mudar as configurações, porque na maioria das vezes a gente faz mesmo intervalo de confiança, faz os nossos cálculos considerando um nível de 95% mesmo, tá bom? E aí a gente calcula, e aí vai gerar o nosso resultado. Deixa eu diminuir aqui, porque senão... Tá. Ele dá uma série de resultados para a gente, e aí isso é uma outra sugestão também que eu vou falar para vocês. Eu vou destacar algumas saídas, mas detalhes dos cálculos estatísticos, os tipos de teste, outros tipos de testes não muito comuns, eu sugiro depois que, a depender da necessidade de cada um de vocês façam a busca na literatura, etc. Que ele fala alguma coisa sobre isso, como ele foi programado, etc., mas eu queria focar mesmo em algumas saídas. Uma coisa que eu queria destacar, e aí eu vou também tentar trazer para a gente mais os testes que a gente já ouviu falar, tá? Se a gente olhar aqui pelo teste de Q², o que a gente observa, que é uma estatística que ele usou para verificar se há diferença entre o observado e o esperado, a gente observa que esse valor de P aqui, ele ficou de 0,38. Não sei se vocês lembram, mas na saúde no geral, a gente considera que há diferença estatística quando o valor de P ele é menor que 0,05. Então, o valor de P ele já me diz que não há diferença estatística, ou seja, o número observado e o número esperado, eles são iguais. Isso é uma forma que a gente tem para olhar. Uma outra forma que a gente poderia olhar seria pelo intervalo de confiança. Aqui tem várias formas que esse intervalo de confiança foi estimado, mas independente de qual intervalo de confiança que ele foi estimado, o que eu queria destacar para vocês que ele vai ser mais ou menos preciso a depender de cada técnica, mas observem que nesse caso aqui, o que está sendo testado é se uma taxa ela é igual à outra, certo? E se a hipótese alternativa é que elas são diferentes, que esses casos observados e esperados são diferentes. E daí, quando a gente pensa na medida epidemiológica, a igualdade para a gente vai ser quando passar pelo 1. Então, se eu divido uma coisa pela outra, se eu tenho uma razão de uma coisa pela outra, e isso passa pelo 1, esse valor é igual a 1, significa que um grupo e outro eles são iguais.
Então, quando a gente divide esse 5 por 3,4, a gente tem uma taxa, uma razão de 1,47. Quando a gente compara, olha esse intervalo de confiança, ele varia de 0,53 até 3,26, por exemplo, usando essa aproximação aqui do teste exato de MIDP, mas também poderia ser esse teste exato de Fish, não importa. Aí eu pergunto para vocês, esse intervalo de confiança de 0,53 até 3,26, ele inclui o 1 da igualdade? Ele inclui a igualdade? O 1 está incluído de 0,53 até 3,26? Sim. Obrigado, Pamela. Se ele inclui, significa que não há diferença entre os grupos. E aí o que eu queria destacar com vocês é isso. Eu posso identificar a diferença olhando para esse intervalo de confiança. Nesse caso aqui, ele inclui o 1, então ele está dizendo aqui que os observados e esperados são iguais, ou eu poderia ter olhado só aqui no teste quadrado. Então, assim como eu vi no artigo, não havia mesmo diferença entre os casos observados de câncer na população exposta ao césio comparado ao esperado para essa população. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o sexo feminino. A gente entra com esses dados, os observados foram 2 casos e os esperados 3,1. E a gente calcula isso e vai ter o resultado. Mais uma vez, o meu valor de P, ele não foi significativo, e quando a gente olha o intervalo de confiança, independente da técnica, né, como eu disse para vocês, ele inclui a igualdade. Ou seja, apesar daqui ser um pouco menor o número observado, quando eu comparo com o esperado, esse número menor de casos aqui, ele não é diferente do que eu esperaria. Ficou claro para vocês na situação que a gente usa, então, essa função? A gente usa muito esse tipo de análise em situações, por exemplo, onde a gente compara populações específicas para ver se o comportamento daquela população específica se aproxima ou não de uma população de referência. Por exemplo, em saúde do trabalhador, se usa muito essa técnica para poder ver se os desfechos observados entre os trabalhadores, eles estão dentro ou acima do esperado para uma determinada população. Gente, vocês podem me interromper na hora que vocês quiserem, tá? Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Com relação aos valores esperados, onde que eu consigo essas informações, né? Ótima pergunta, Pamela. Como eu consegui essa informação nesse contexto, por exemplo? Eu calculei a taxa de incidência dentro do município de Goiânia e apliquei aquela taxa que eu observei na população exposta ao césio. Eu tinha esse N de expostos, eu apliquei aquela taxa para encontrar esse número de casos esperados. É mais ou menos a ideia do seguinte: eu tenho um determinado desfecho, aí ele tem uma determinada taxa. A pergunta que a gente faz é a seguinte: quantos casos eu esperaria na minha população se ela tivesse o comportamento da população tal? Então, eu peguei o comportamento da população de Goiânia e apliquei nessa população específica das pessoas que foram expostas no acidente do césio. Ficou claro, Pamela? Sim, não, eu entendi. Às vezes eu tenho algumas dúvidas quando a gente aplica a população brasileira, né? Às vezes a gente tem que fazer, né? Então, naquela situação, quando a gente está padronizando uma taxa, e geralmente a gente usa uma população de referência, e a gente está fazendo uma taxa padronizada, né? O que a gente está fazendo é pegando os nossos valores, aplicando numa outra população, para a gente poder ver qual seria o esperado se a nossa população tivesse aquela distribuição. Aqui é um pouquinho diferente,
porque, no geral, eu não conheço muito a estrutura dessa população. Aqui na taxa padronizada do método direto, eu vou vendo o que é esperado dentro de cada extrato etário e depois eu aplico numa população, que pode ser a população brasileira, mas também poderia ser uma população fictícia, tá bom? Ok. Se você tiver interesse depois de ler um pouco mais sobre isso, a questão da taxa padronizada do método direto e indireto, eu sugiro muito você olhar... Desculpa, meu cachorro estava me mordendo. Eu sugiro muito você dar uma lida no texto do professor Maurício, no livro dele de epidemiologia. Ele explica de forma super didática essa questão da taxa padronização direta e indireta. Eu acho bem legal a forma que ele explica isso. Qual que é o nome do livro? Epidemiologia, do professor Maurício Pereira. É um livro de capa azul. Uhum. É ótima a explicação dele para padronização de taxa. Mas alguém quer fazer algum comentário sobre essa funcionalidade ou eu posso continuar? Tá, vou continuar então. Na segunda situação, a gente vai ver como funciona a funcionalidade da proporção. E aí, essa funcionalidade, ela traz para a gente o cálculo daquela proporção pontual que a gente está trabalhando e o respectivo intervalo de confiança. Daí, eu só destaquei aqui para vocês que a gente está calculando ali a proporção. O software não sabe se aquela proporção que a gente está calculando é uma simples frequência, se é uma prevalência ou se é incidência. Isso vai variar de acordo com o tipo de estudo que vocês estão fazendo. E aí tomem cuidado, né? Porque o número que vocês jogarem lá, ele vai gerar um valor de uma medida pontual e seu respectivo intervalo de confiança. Mas a interpretação vai ser dada a partir dos dados que vocês estão inserindo, da origem desses dados. Aqui eu trouxe aquele exemplo do artigo que a gente conversou da outra vez, que é um artigo que analisou busca por serviço entre homens e adultos cadastrados numa unidade de médico de família de Niterói. E aí, o principal desfecho era a busca pelo serviço, né? Então, o N total de homens era 323 e 180 tinham procurado atendimento. E aí a pergunta, né, que a gente consegue responder com essa funcionalidade é qual a prevalência, nesse caso, essa proporção a gente vai interpretar como prevalência, com os respectivos intervalos de confiança. Então, quando a gente clicar aqui na função da proporção, da mesma forma, gente, vocês vão ver lá diversas formas, um exemplo, quem produziu, uma breve explicação e a saída. Quando a gente for entrar dado, aí é uma coisa importante, porque vai ser uma decisão teórica que a gente vai ter que tomar. Como é uma proporção mesmo, eu vou colocar os valores do numerador e denominador, vou deixar multiplicado por 100, mas eu só quero destacar o tamanho... Desculpa, eu digitei no lugar errado. Tá. Não, estava certo. Essa questão do tamanho da população. Se for uma população grande, vocês deixam com números grandes. E se você tem o tamanho dessa população, você pode digitar. O que vai variar aqui é que, se dependendo do tamanho dessa população, o intervalo de confiança vai ser calculado por uma distribuição Z ou por uma distribuição T. Eu não vou mexer aqui. Eu vou deixar o default dele como está e só vou mudar os valores do numerador e denominador. Mas lembrem-se que esse tamanho aqui da população, ele vai ser importante se a gente estiver querendo uma aproximação para uma distribuição Z ou para uma distribuição T no cálculo desse intervalo de confiança. Nesse caso aqui, então, o meu numerador, eles são 180 homens que procuraram o serviço de saúde, e o meu denominador são 323 homens do total que eu tinha para aquele desfecho. E aí eu peço para calcular.
E aí ele me traz a proporção, então, dos homens que procuraram serviço de saúde, e ele me mostra um intervalo de confiança, eu vou usar esse exato de Fisher, inferior e superior. Então, ele está dizendo que a medida pontual foi de 55% por essa busca de serviço, e esse intervalo de confiança variou de 50,12 até 61,26. Tudo bem aqui? Ok. Esse é mais simples, né? Mais intuitivo. Não sei se vocês estão com isso fresco na cabeça, mas a gente tem que lembrar que o intervalo de confiança ele é construído com uma medida pontual, aquela medida da sua estimativa da sua amostra, mais ou menos um percentil crítico, que no geral vai ser uma Z ou uma T, vezes o erro padrão. No caso da proporção, se eu não me engano, o erro padrão é a proporção do que a gente observou, que chama P, vezes o complemento desse P, que é 1 menos esse P, dividido por N, a gente tira a raiz quadrada disso. Aí daí sai esse erro padrão. Só uma coisa que eu queria destacar para vocês também, que esse intervalo de confiança ele é influenciado pelo tamanho da amostra. Se eu tenho uma amostra muito grande, o meu intervalo de confiança ele tem uma precisão menor. Desculpa, uma precisão melhor, ele vai ser menor. Por quê? Aquele N, quanto maior for o N, como ele é denominador lá no erro padrão, ele vai diminuindo aquele valor que a gente vai multiplicar a distribuição que a gente estiver trabalhando, mais ou menos a medida pontual que a gente encontrou. Já que está destacando aqui que foi estatisticamente significativo. Ela chamou atenção disso, porque nesse caso aqui, o default dele era comparar com uma proporção de 50%. Mas suponhamos que eu tivesse uma referência na literatura que a busca de serviço desses homens fosse, sei lá, 60%. E aí eu ia calcular isso daqui, e aí quando ele fizesse a comparação de 60%, a medida pontual que ele ia trazer para a gente, esse teste de uma amostra, ele ia dar que não foi significativo. Esse valor aqui foi significativo pontualmente para uma diferença de uma busca de serviço de 50%, mas se eu encontrasse na literatura com 60% e quisesse comparar, ele ia me mostrar que não era significativo. Tudo bem até aqui? Posso ir para outra funcionalidade? Eu vou entender o silêncio de vocês como um sim. Aqui, ainda desse mesmo artigo, o que eu trouxe para vocês foram os cálculos das medidas epidemiológicas a partir dessa funcionalidade, e eu peguei 3 situações. Então, eu tinha a busca de serviço, sim ou não, e aí eu peguei uma situação, peguei 3 variáveis, né? E aí, uma situação conjugal, se vivia ou não com o companheiro, escolaridade em 3 categorias e distância até o programa médico de família de até 2 quilômetros ou mais de 2 quilômetros na diferença entre residência e o programa. Então, a gente vai ver se essas 3 variáveis, qual dessas 3 variáveis está associado à busca por serviços de saúde. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Na primeira situação, então, a gente tem aqui nessa tabela doença positivo-negativo, exposição positivo-negativo. Só tomem cuidado, porque às vezes vocês podem encontrar dados onde o não ele aparece primeiro do que o sim, tá? Aí tem que inverter isso na hora de incluir o resultado. Mas voltando aqui, então o que a gente tem? Nessa primeira situação, a gente tem 122 homens que viviam com companheiro e tinham buscado serviço de saúde, 83 que viviam com companheiro e não tinham buscado serviço de saúde, 54 sem companheiro que tinham buscado serviço de saúde, 57 que não tinham companheiro e não tinham buscado serviços de saúde. Aqui, gente, não vai chegar aos 323, porque eu tive alguns missings em algumas variáveis, tá bom? E aí aqui a gente pede para calcular, e ele vai trazer
essa tabela para a gente com os valores, os resultados. Então, quando a gente olha aqui, eu vou olhar o teste de Q quadrado sem correção mesmo, porque não vai fazer tanta diferença. Que a gente olha aqui, que eu tive um p-valor que aqui se a gente está olhando, que tem duas formas de a gente fazer um teste de hipótese. Eu não sei se vocês lembram, unicaudal ou bicaudal, tá? Eu vou olhar aqui o bicaudal porque eu quero saber se tem ou não diferença. Então, olhando para esse valor aqui, ele é de 0,06. A nossa referência é de 0,05. Considerando a nossa referência lá para ver se o valor foi estatisticamente significativo ou não, com esse valor de P aqui, ele foi significativo? Há diferença entre os homens que buscaram serviço de saúde segundo a situação conjugal? Esse valor aqui é significativo? Não. Então, essa é a primeira forma que a gente tem para olhar, né, pelo um teste de hipótese. Ele já disse aqui para a gente que ele não é significativo, ou seja, não há diferença se a pessoa tem ou não companheira na prevalência da busca por serviço de saúde. Daí, se a gente quiser ver lá na medida epidemiológica, a gente poderia usar o odds ratio como uma medida aproximada dessa razão de prevalência. Eu não vou entrar nessa discussão por menor, tem uma discussão gigantesca aí, ou usar a própria razão dos riscos, que é a forma de calcular o risco relativo, matematicamente falando, com a razão de prevalência é a mesma. Então, eu vou usar essa que é mais simples. Matematicamente é a mesma coisa, tá? A gente olha aqui que eu tive uma prevalência maior de quem tinha companheira nessa busca de serviço, mas quando a gente olha o intervalo de confiança, ele varia de 0,97 até 1,52. Esse intervalo de confiança que inclui a igualdade da medida epidemiológica, lá da razão de prevalência? Sim. Se ele inclui, os grupos são diferentes ou são iguais? Eles são iguais, né? Não dá para dizer que existe diferença. Exatamente, Pamela. E aí, mais uma vez, né, o que a gente viu lá no teste de hipótese, a gente também vê aqui no cálculo desse intervalo de confiança da nossa medida epidemiológica. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, só que em relação à distância. Então, eu vou ter 170 aqui, mais 133, 10 e 10. Então, eu tinha 170 homens que procuraram serviço de saúde e moravam até 2 quilômetros do serviço. E assim por diante. Quando eu pedir para calcular, ele vai trazer para mim os intervalos, as medidas, né, dos testes estatísticos. Nesse caso aqui também, ele mostra que não há significância, ou seja, não há diferença entre os grupos. E, mais uma vez, quando a gente olha essa razão dos riscos, ou que a fórmula de cálculo é a mesma da razão de prevalência, a gente observa que ele inclui o 1 da igualdade. Daí vocês viram que... Tem uma dúvida, Max, rapidinho. Sabe na parte dos testes ali? Como, você poderia rapidamente só explicar como a gente escolhe qual seria melhor para a gente? Tá. O teste do Q quadrado sem correção é o teste do Q quadrado normal mesmo que a gente utiliza. O exato de Fisher, geralmente a gente vai usar quando o valor esperado de uma das caselas é menor do que 5, ou o total do meu N é menor do que 20. Esse esperado menor do que 5 geralmente vai acontecer quando a minha amostra está entre 20 e 40. E esse corrigido do AIDS é o passo a passo que a gente segue é o do Q quadrado sem correção, só que a gente vai descontando décimos
5/10 de cada diferença de observado e esperado. Se você observar, ele é mais rigoroso, né? Então ele mostra aqui para a gente que não há mesmo significância estatística. Imagina, né? Aceitar numa probabilidade de 76% que havia diferença, uma probabilidade muito, muito alta. Eu confesso para você que eu nunca, deixa eu ver se aqui está explicando. Eu confesso para você que eu nunca usei esse exato de Fisher e esse Mantel-Hansel, tá bom? Então eu não vou falar nada para não falar besteira. Não, tranquilo, mas para saber, então, eu posso usar sempre esse primeiro aí, né, de sem correção. Então, ele é menos rigoroso. Uhum. Aqui, ele não indica, né? Aqui é legal, porque ele está dizendo aqui para a gente que todos os valores esperados são maiores do que 5. Então, significa que não precisa usar o teste exato de Fisher. A gente pode usar esse aqui quadrado aqui sem correção. Mas, se você quiser ser mais rigorosa, você pode usar esse corrigido de Yates. O que é mais importante, Pamela, é que se você começa escolhendo um teste, uma forma, você vai ter que seguir ele até o final. Você não pode, uma hora, quando convém, é o sem correção, hora, quando convém, é um corrigido, entendeu? Ok. Uhum. E o exato de Fisher, sempre que eu tiver um esperado menor que 5, você vai ter que usar ele obrigatoriamente. Tá bom? Entendi. Obrigada. Vou limpar aqui os dados. E aí, nesse daqui da escolaridade, se vocês verem, a gente tem 3 categorias. Então, a gente vai adicionar depois um extrato nessa análise. Então, como a gente vai fazer? Eu vou selecionar aqui, sendo a minha categoria de referência, os mais escolarizados, tá? Então, eles vão ser o grupo de comparação. Então, eu vou colocar aqui dos que tiveram até o ensino fundamental, né, até 8 anos de estudo, comparados aos que tinham ensino superior. E aí, eu venho aqui e adiciono um outro extrato. Que agora eu vou comparar quem tinha até o ensino médio, comparado também a esse ensino superior. E aí eu peço para calcular. Eu acho muito legal isso, porque aqui, ó, ele vai trazer para a gente o primeiro, que é comparando, então, até 8 anos de estudo com quem tem 8 anos ou mais. Depois eu comparo quem tem de 9 a 11 anos de estudo com quem tem mais de 12 anos de estudo. E ele ainda faz uma soma desses 2 primeiros aqui com quem tem até 8 anos, com quem tem mais de 12 anos de estudo. E aí, o que a gente tem aqui? Que ele chama aqui de puro, eu acho que foi um problema de tradução. Aqui seria um cru, eu acho. Mas o que a gente observa aqui é que há diferenças altamente significativas, ou seja, as pessoas que dos grupos menos escolarizados procuraram mais serviço do que os mais escolarizados. E aí, mais uma vez, aqui a decisão se eu vou escolher qual teste, deixa eu ver, todos os valores esperados são acima de 5, então eu poderia escolher entre o sem correção ou corrigido por Yates. Mas eu queria chamar a atenção aqui na razão dos riscos. Por exemplo, quando eu comparo homens com baixa escolaridade com os mais escolarizados, a razão de prevalência foi de 5,02, indo de 1,999 até 12. Quando eu comparo entre os de ensino médio com os mais escolarizados, a razão de prevalência foi de 3,98, variando de 1,56 até 10. Observem que, nesse caso aqui, eles foram estatisticamente significativos, ou seja, os outros estratos de escolaridade, os menos escolarizados, procuram mais serviço de saúde. Tudo bem? Vocês viram, então, né, como eu entrei com esse dado. Primeiro, eu vim aqui, digitei o extrato 1, que é a primeira
minha primeira categoria, há uma categoria de comparação, eu vim aqui e adicionei o extrato 2, e aí eu adicionei a minha segunda categoria e com a minha categoria de referência, e eu vim aqui e fiz o cálculo. Alguém quer fazer algum comentário? Gente, só 1 minuto. Trabalhar de casa é ótimo, mas tem os seus poréns, né? Meu cachorro estava tendo um ataque ali. Então, nessa situação, a gente vai usar bastante quando a gente tiver uma variável com desfecho dicotômico e com uma variável com 2 ou mais categorias. Vocês viram que a gente usou aqui tanto com variável independente dicotômica, quanto variável com mais de 2 categorias. Eu vi uma outra funcionalidade aqui que eu queria chamar a atenção de vocês. Então, a gente já viu essas 3 primeiras, né, e eu queria chamar a atenção de vocês dessa dose-resposta, que ela é bem interessante. O que ela faz aqui para a gente? Ela vai ver quando eu tiver uma situação onde eu tenho diversas categorias e aquela categoria ela tem uma ordenação, claro, se ela tem uma relação crescente, por exemplo, há uma tendência crescente ou decrescente da exposição, do desfecho em relação a essas exposições. O que eu quero dizer? Ele vai pegar, por exemplo, depois se vocês tiverem interesse em olhar esse artigo, é bem legal, tem mais outras variáveis sobre isso, mas ele quer, por exemplo, saber aqui em relação à síndrome pré-menstrual, se essa prevalência ela aumenta de acordo com o aumento da renda. E aí esse quadrado, esse T-trend, desculpa, ele vai dizer para a gente, se ele for significativo, que há uma direção, um aumento dessa prevalência, uma redução, né, de acordo com o aumento da idade. Porque, claro, eu posso ter uma relação diretamente proporcional, uma relação inversamente proporcional. E é isso que a gente vai testar. Vai ficar mais claro quando a gente inserir os valores, tá? Então, ele pergunta quantos níveis de exposição a gente tem, incluindo o basal. O nosso grupo de comparação vai ser o primeiro, aqui a gente tem 4 grupos. Então, a gente vai dizer para ele que são 4 grupos. E aí, ele vai abrir aqui para a gente poder preencher esses valores. Então, no primeiro grupo, no extrato mais baixo de renda, 71, 279, depois 77... 270, eu só estou digitando esses valores, tá? Dos valores desses extratos para ter o desfecho sim ou não. 97, 250, 105, 242. E aí, a gente pede ele para poder calcular isso. O que ele trouxe aqui para a gente? Então, o grupo de comparação sempre vai ser esse nível que ele chama aqui nível de exposição 0, que é esse primeiro extrato aqui. Então, esse vai ser a referência para ele poder ir calculando essas medidas. O que ele traz aqui para a gente é a odds ratio, tá? E ele mostra que, em medida que o nível de renda vai aumentando, essa odds ratio vai aumentando. Quando a gente olha para esse valor desse resultado, né, do teste estatístico de Q-quadrado, que ele faz essa análise se esse incremento aqui, ele tem um aumento, né, tem uma tendência de aumento com cada incremento do extrato, ele mostra para a gente que é altamente significativo. O que ele está dizendo, então, para a gente? Quanto maior a renda dessas mulheres, maior foi a prevalência de síndrome menstrual. Ficou claro para você quando a gente usa essa técnica? Eu poderia usar para diversas situações. Por exemplo, eu tenho classes de renda e quero ver acesso a serviço de saúde.
Eu tenho nível de escolaridade e quero ver com prevalência de realização de exame. Então, é onde eu quero testar uma dose-resposta em relação ao desfecho. Eu classifico os meus entrevistados que não fumam de 1 a tanto cigarro, faço uma variável com várias classes de consumo de cigarro, por exemplo, e vejo o risco, né, de ter tido ou não, por exemplo, diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. E aí eu vou fazer esse teste para poder me dizer se aquela OR que eu encontrei, ela tem um incremento significativo. Tranquilo até aqui? Ou alguém quer fazer algum comentário? Eu teria que usar apenas para estudos de prevalência? Não, você pode usar para qualquer tipo de estudo, Pamela. Tá. É que o jeito que ele sai o resultado aqui, ele calcula uma odds ratio, mas você pode usar na razão de prevalência, no estudo, né, de prevalência, pode usar no estudo de coorte, no caso controle. Esse tipo de análise você vai ver que é muito usado em caso controle, principalmente, por exemplo, o exemplo de câncer e tabagismo, câncer e consumo de álcool. Toda variável que você puder criar uma ordem de exposição dela, você pode fazer esse tipo de teste de dose e resposta, tá bom? Uma coisa que eu queria destacar para vocês aqui, que a gente não vai falar, não trouxe exemplo, mas aqui tem uma opção de caso controle pareado. Diferente desse tipo de caso controle que a gente calculou agora, a gente só tem que tomar cuidado, quando a gente fizer um caso controle pareado, a gente não olha esses extratos desconsiderando esses pares. O caso controle pareado, quando a gente vai fazer o cálculo, a gente leva em consideração os pares concordantes e discordantes. Isso vai ser importante depois para vocês, se alguém for trabalhar com isso, eu sugiro que estude um pouco mais isso, porque a fórmula de calcular as medidas de associação de um caso controle comum, não pareado, né, é diferente do pareado. Eu só queria fazer esse destaque. Um outro destaque que eu queria fazer também é que eu posso fazer testes de, por exemplo, um Q² com desfechos com mais de 2 desfechos, né, que não seja só dicotômico. Eu posso ter na coluna vários desfechos e nas linhas várias exposições. É que na saúde, no geral, a gente trabalha muito com desfecho dicotômico. As nossas medidas epidemiológicas geralmente são para desfechos dicotômicos. Então, se vocês tiverem uma situação que querem testar N vezes N linhas, também é possível fazer isso aqui no OpenApp, tá? Mas a gente não vai entrar nesse nível de questão aqui agora. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Uhum. Gente, uma outra situação, então, agora a gente vai para essas funcionalidades de pessoa-tempo. A primeira aqui é quando eu quero calcular uma taxa, seja ela de incidência ou de mortalidade, em relação a pessoas-tempo expostas. Pessoas-tempo expostas significa o quanto cada pessoa contribuiu para um determinado evento. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu trouxe aqui, a gente tinha, então, os Jogos Olímpicos dos Povos Indígenas, que foi realizado em Cuiabá em 2013, onde tinha um total de 1.146 pessoas participando desses Jogos. E aí teve uma situação de um surto de doença diarreica aguda que ocorreu nos Jogos dos Povos Indígenas, onde 384 pessoas tiveram o desfecho. E aí, eu estou assumindo aqui que o tempo de contribuição dessas pessoas é uma pessoa mesmo que está contribuindo para cada um desse tempo. Mas o que é importante pensar nisso? Porque, por exemplo, se eu estou pensando em tempos de contribuições mensais, eu tenho uma coorte aberta, onde entra e sai pessoas o tempo todo. Então, uma pessoa, suponhamos que a gente acompanhe, 100 pessoas durante 12 meses.
mas essas pessoas podem ter entrado em tempos diferentes. Então, uma pessoa ao longo desses 12 meses pode ter contribuído, sei lá, 6 meses, outra 12 meses, outra 5 meses e assim por diante. Então, é a soma dessas contribuições que eu vou chegar no meu cálculo de pessoa-tempo. Aqui, nesse caso, como é uma coorte fechada, eu estou assumindo que todo mundo está contribuindo com o mesmo, tendo a mesma contribuição. Mas só para vocês terem ideia de onde sai esse pessoa-tempo, tá bom? Sim, Aparecido. Depois a professora Jaqueline irá disponibilizar, sim. E aí, essa é a ideia, então, que a gente vai fazer agora. Calcular essas taxas para a gente poder ver qual foi, nesse caso aqui, a taxa de ataque que a gente tem para os respectivos estratos. A gente vai ver para o total primeiro, depois masculino e feminino. Então, primeira coisa que a gente vai ter aqui, eu vou colocar os valores. Para o total, eu tive 384 casos de doença diarreica aguda e o total de expostos foram de 1.046 indivíduos. Quando eu peço para calcular, eu digitei alguma coisa errada, né? Ah, não, peraí. Claro que eu digitei alguma coisa errada. Ué. Ah, não, gente, tá certo. Porque aqui ele saiu por 10 pessoas tempo. Por isso que a taxa ficou baixa. Eu não lembro. Eu mexi nisso hoje cedo. Já que você lembra onde muda esse pessoa-tempo? Eu mudei isso de manhã. E eu não me lembro agora onde eu mudei. Vai em uma taxa. Volta lá no menu. Pessoa-tempo, uma taxa. Então, eu tô nele. Tá não. Tá vindo duas. Não, é porque não sei porquê, mas fica assim mesmo. Mas eu tava nele. Tá, então. Tenta de novo. 384. Gente, eu não me lembro o que eu fiz aqui de errado. Mas eu tinha mudado isso cedo. Enfim, aqui essa taxa, eu vou ler como se fosse por 100, porque é o resultado que vocês vão encontrar lá no texto. A taxa de ataque foi de 33,5. E aí variou de 30,2 até 36,9. Tá exatamente o valor lá que vocês vão encontrar no texto. O que a gente vai fazer agora é comparar essas taxas aqui do masculino e do feminino. A gente poderia calcular elas também, vou calcular só uma para a gente ver. 218, 612. Daí, a taxa de ataque, desculpa, entre homens foi de 35,6, variando de 31 até 40. Daí, o que a gente vai fazer agora é a mesma coisa, só que a gente vai comparar considerando o sexo feminino como referência, tá? Então, a gente vem aqui nessa funcionalidade de comparar duas taxas, e aí a gente vai entrar com essas taxas aqui, com esses valores. Então, os nossos casos, né, eu vou considerar os expostos os homens, tá? E os não expostos as mulheres. Observem que está invertido, né? Pessoa-tempo de homens foram 616 e de mulheres 534. Daí, quando eu peço para calcular,
ele vai fazer essa razão dessas taxas. E aí o que ele mostra para a gente, na razão das taxas, que não houve diferença significativa, porque ele inclui da igualdade da razão dessas taxas. E quando a gente olha o teste estatístico também, ele não apresenta diferença na taxa de ataque de mulheres e de homens, tá? Ou seja, apesar da prevalência pontual ter sido diferente, claro que em homens foi um pouco maior, quando a gente olha para esses resultados, não há diferença estatística nessas taxas. Tudo bem até aqui? Em situações que a gente usa muito isso, gente, sei lá, pensa numa taxa de mortalidade. Eu tenho o número dos meus eventos, sei lá, no sexo masculino, e eu tenho o total da minha população exposta. E aí eu posso comparar com o número de eventos entre mulheres e o total de mulheres expostas, tá? Uma outra situação que a gente vai usar muito esse tipo de análise seria mesmo em coorte, em investigação de surto, em evento... Em investigação de surto a gente usa bastante comparação de taxa, porque aí eu vejo a taxa de ataque num grupo em relação ao outro grupo. E aqui vocês viram também que ele traz para a gente o resultado dessa razão dessas taxas, tá? Gente, vocês estão tão quietos. Eu estou passando porque ninguém está interrompendo, ninguém falando nada, tá? Mas se quiserem tirar alguma dúvida, podem ficar à vontade. Eu fiz alguma coisa errada. Não, para ajudar eu ainda mudei o inglês do negócio. Tá. Então eu vou continuar. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas funcionalidades para variáveis contínuas. Então, a primeira que eu vou trazer para vocês é o cálculo do intervalo de confiança para a média. E aí, quais são os parâmetros que ele pede para a gente? A nossa média, que a gente encontrou na nossa amostra, o nosso desvio padrão, ou erro padrão, ou a variância, um ou outro, o tamanho da nossa amostra, e a questão do tamanho da população, aqui vai ser a mesma coisa que eu falei lá para a proporção. A questão do tamanho da população vai variar para a gente se ele vai estimar isso por uma distribuição Z ou T. Eu vou deixar aqui o default dele. Aí eu peguei a seguinte situação no artigo. Um estudo de caso-controle utilizou informações de um banco de dados de laboratório de ergometria de um determinado hospital de cardiologia. E daí ele queria saber se havia diferença na frequência cardíaca em repouso dessas pessoas antes do teste ergométrico em relação à mortalidade na doença cardiovascular geral. E daí, a variável que eu trouxe aqui para a gente poder ver o cálculo desses intervalos, desses testes, foi para a idade média dos participantes, tá bom? Mas eu poderia trazer aqui qualquer outra variável que eu tivesse informação de média e desvio padrão. Por exemplo, o meu interesse seria ver qual foi a idade média e o seu respectivo intervalo de confiança das pessoas que participaram desse estudo que evoluíram a óbito por doença cardiovascular. Então, eu tenho aqui a minha média, que foi de 59,3 anos de idade, né? E aqui eu tenho o meu desvio padrão, que foi de 9,99. Para esse extrato, o meu tamanho da amostra foi de 674. Aqui eu vou deixar um tamanho de amostra grande, da população grande mesmo, e eu quero um nível de confiança de 95%. Quando eu calcular, ele vai trazer aqui para a gente esses limites superiores, os limites do intervalo de confiança baseados numa distribuição Z ou numa distribuição T.
A distribuição T vai ser a que eu vou usar, tá? Porque um dos pressupostos para eu usar a distribuição Z para cálculo de intervalo de confiança seria que eu conheço a variância populacional, e a variância, nesse caso, populacional é desconhecida para a gente. O que a gente tem é a variância da amostra, né, que é estimada a partir do desvio padrão da amostra. Por isso que aqui eu vou interpretar o valor do intervalo de confiança baseado na distribuição T. E aí, o que ele traz para a gente? Que a média amostral foi de 59,03 e com intervalo de confiança variando de 58,3 até 59,8. Observem que eu tenho um tamanho de amostra grande e eu tenho uma excelente precisão aqui nesse intervalo de confiança da minha média de idade. Então, basicamente, a gente vai usar essa funcionalidade numa situação que a gente tiver, então, uma variável quantitativa, e aí, claro, né, tem um monte de pressuposto aqui por trás. Ela tem que ter distribuição normal, a gente vai ver se tem ou não, a gente conhece ou não a variância populacional, para a gente poder decidir como a gente vai estimar esse intervalo de confiança. Mas, no geral, gente, a gente vai acabar estimando o intervalo de confiança para a média sempre usando o teste que usa a distribuição do T de Student, porque, no geral, a gente não conhece a variância populacional, tá? No outro exercício, que é a continuação desse para a funcionalidade do teste T, o que a gente vai fazer não só comparar esses intervalos de confiança, mas a gente quer testar se os óbitos por doença cardiovascular, a diferença de idade, se houve diferença de idade dos óbitos por doenças cardiovasculares em relação ao controle e em relação dos óbitos gerais em relação aos controles. É isso que a gente vai testar agora. A gente poderia fazendo isso, calculando esses intervalos de confiança e comparando esses intervalos, mas a gente pode ir direto para esse teste T. O teste T, então, ele traz para a gente a informação que a gente está testando, né, se as médias dos dois grupos que a gente está testando são iguais ou são diferentes. Então, primeiro, eu também quero um intervalo de confiança de 95%, e o que a gente vai fazer primeiro, comparar óbito cardiovascular com controle, depois óbito geral com esse controle. Então, a gente vai fazer dois testes aqui, tá? Então, o primeiro grupo, que é o de óbito por doença cardiovascular, vai ser 674 o tamanho da amostra, com uma média de 59,03 e com desvio padrão de 11,5. Ninguém me falou nada, mas anteriormente eu tinha digitado um valor errado. O meu grupo controle tem 5.410 participantes, com uma média de 54,51 de idade, com desvio padrão de 9,99. Então, eu estou comparando o meu grupo que evoluiu a óbito por doença cardiovascular, o meu grupo controle, eu quero ver se a idade dessas pessoas, desses grupos, eram iguais ou diferentes. Quando a gente faz isso, ele está fazendo, então, um teste de diferença dessas médias entre o grupo 1 e o grupo 2, e aí, uma coisa que a gente tem que levar em consideração é se essas igualdades, elas apresentam variâncias iguais ou diferentes. Aqui ela apresenta variância diferente, porque o teste que eu estou fazendo aqui é que na hipótese nula que as variâncias são iguais e na alternativa que essas variâncias são diferentes. E aí, como elas são diferentes, eu vou usar esse resultado aqui para variâncias desiguais. E aí, quando eu vejo esse resultado aqui desse teste para variâncias desiguais, ele mostra que é um valor de P altamente significativo. Então, ele está dizendo que há diferença entre a média de idade do grupo que evoluiu a óbito em comparação aos controles. E aí ele mostra para a gente qual foi a diferença dessas médias, foi de 4,79 anos, ele mostra também esse intervalo de confiança.
Então, a gente viu que esses grupos eles são diferentes em relação à idade. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa comparando da mortalidade geral, porque vocês viram que diminui um pouquinho aqui a idade média de quem evoluiu a óbito por todas as causas. Então, a gente vai substituir os valores aqui do grupo 1 e continuar comparando ao controle. Quando a gente calcular isso daqui, a gente vai ter que essas variâncias... Nossa, que estranho. Já viu isso, Jaque, quando dá interrogação? Não, Max. Agora, eu não sei se essa interrogação é porque é altamente significativo ou porque não é significativo. Eu digitei tudo certo, não digitei? Digitei. Que estranho. Não sei o porquê deu isso. De toda forma, você está usando aquela de variância igual lá em cima. Lá no primeiro eu usei desigual porque elas não eram iguais, né? Isso. Ah, sim, desigual. Tá. Aqui, eu vou assumir também que foi desigual, tá? Eu acho que isso aqui deve ser... Não sei se foi erro. Vocês fizeram aí? Deu a mesma coisa? Alguém fez? Eu não fiz, mas de toda forma dá para considerar o de cima. Da variância igual, né? De qualquer forma, se vocês virem aqui, vai dar pouquíssima diferença na questão da variância igual ou desigual, né? Questão de ajuste mesmo desses valores. De qualquer forma, nesse grupo também, aí se vocês conferirem no artigo, vão encontrar o mesmo resultado, que há a diferença de idade entre quem morreu por qualquer doença, comparado ao grupo controle. E essa diferença de idade foi de 3,98. Basicamente, então, é assim que a gente vai usar esses valores do teste T, tá? E aí, para finalizar, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a estimativa de tamanho de amostra, para a proporção e para a diferença de média. Para a proporção, o que ele pede aqui para a gente é o tamanho da população. E aí, nesse caso específico, eu vou colocar o valor da população, porque vocês vão ver lá no artigo. A frequência esperada para o desfecho. Quando a gente não conhece uma frequência esperada para o desfecho, a gente usa 50%. O limite de confiança que a gente vai aceitar, a precisão que a gente vai aceitar. E esse efeito de desenho aqui, a gente não vai usar ele, vai manter 1. Mas a gente coloca diferente de 1 quando a gente não está trabalhando com amostra aleatória simples, quando a gente trabalha com amostra complexa. Eu sugiro, para quem tiver curiosidade de compreender um pouco melhor esse efeito de desenho, ler o texto do capítulo do livro do Medronho. Tem no texto de amostragem, ele fala de cálculo de tamanho de amostra, e amostragem ele fala sobre esse efeito de desenho. Mas, basicamente, isso daqui a gente vai usar quando a gente estiver trabalhando com amostra complexa. Daí, pensando nesses parâmetros aqui, então, ele tinha uma população aproximada de 90 mil mulheres. Ele não conhecia a prevalência, isso daqui é daquele artigo da menstruação, da síndrome pré-menstrual que a gente olhou lá em cima, tá? Ele não tinha essa estimativa, então ele usou 50%, e ele aceitou um erro de 3 pontos percentuais. E esse efeito de desenho também ele manteve 1, porque ele usou uma amostra aleatória simples. Quando a gente olhar
esses tamanhos de amostra que ele traz para a gente, ele traz com estimativa considerando vários intervalos de confiança possível. Como eu disse para vocês, na saúde a gente acaba trabalhando muito com 95%. Se vocês olharem o texto, eles também chegaram ao valor aproximado de 1.055 mulheres, e aí eles acrescentaram 10% por conta de perda, etc. Mas a gente também teria... ele traz, né, o cálculo desse intervalo de confiança para outros percentuais. E aí, claro, que quanto mais rigoroso eu for nesse intervalo de confiança, ou seja, eu quero ter uma maior precisão para poder detectar essas diferenças, eu também vou precisar aumentar o tamanho dessa amostra. Se eu for menos rigoroso, essa amostra vai ser um pouco menor. No geral, o que a teoria diz, que 95% é um excelente equilíbrio entre precisão e confiabilidade para os nossos estudos. Então, observem que a gente precisa ter, basicamente, a informação da prevalência que a gente quer estimar, e aí daí aonde sai essa prevalência, gente? Ou vai ser de um estudo anterior, ou quando a gente não souber, a gente vai usar essa de 50%. E um erro que a gente aceitar na nossa análise, né? Eu já vi de 2, já vi de 5, de 3, já vi até de 5 pontos percentuais. E, por fim, a gente vai ver tamanho de amostra quando a gente tiver diferença de média. E como a gente faz isso? A gente vai levar em consideração o intervalo de confiança que a gente quer trabalhar, o poder desse teste, geralmente a gente trabalha com 80%. Esse poder tem a ver quando a gente estiver cometendo a relação, né, que ocorre quando a gente estiver cometendo o erro do tipo 2. Essa daqui é a razão que a gente vai aceitar em relação do grupo 1 e do grupo 2. Eu vou deixar aqui o grupo um só, ou seja, eu vou ter grupos do mesmo tamanho. E aqui o que a gente precisa informar é alguma dessas medidas no grupo 1, alguma dessas medidas no grupo 2, ou a diferença deles. Então, no artigo que eu peguei, eu também deixei a referência aqui, o que a gente tinha era o seguinte: ele usou um poder de 80%, ele aceitou um erro alfa de 5%, e ele tinha uma diferença de média para o desfecho dele de 0,75, era um score. E aqui ele não apresenta média no artigo que ele usou para fazer o cálculo do tamanho da amostra, mas ele traz os desvios padrões que ele aceita para os grupos de interesse dele, que ele está comparando 75 anos ou mais com os grupos de 60 a 64 anos. Então, no desvio padrão do primeiro grupo, ele tinha 2,17 dessa estimativa que ele usou, e do grupo 2, ele tinha 2,08. E aí, quando pede para calcular, ele traz... Gente, eu não sei o que está acontecendo. Quando eu testei mais cedo, ele trazia o resultado. Eu não coloquei tudo? Ah, tá, porque eu digitei aqui errado. É que tem que ser ponto. Ele traz o tamanho da amostra. Lembra lá que eu coloquei que o grupo 1 e o grupo 2 poderiam ter o mesmo tamanho? Daí ele traz que cada um dos grupos deveriam ter 127 indivíduos, totalizando 254. Gente, o que eu só queria destacar de tamanho de amostra, uma coisa super importante, que o cálculo do tamanho da amostra diz para a gente o mínimo que eu preciso do meu N amostral para eu conseguir detectar a diferença ou não detectar a diferença quando ela existir e não existir respectivamente. Isso é muito importante, porque eu tenho um valor mínimo. Eu posso aumentar o tanto que eu quiser dessa amostra, se eu tiver recurso, for viável, etc., e isso vai melhorar minha precisão. Mas o cálculo do tamanho da amostra vai me dizer o mínimo de indivíduos que eu vou precisar para o meu estudo.
E aí eu trouxe esses dois, mas no OpenApp a gente consegue fazer esse cálculo de tamanho de amostra por proporção, para caso controle não pareado, para coorte, ensaio clínico, tá bom? Gente, basicamente, essas seriam as principais funcionalidades que eu queria conversar com vocês. Agora eu estou à disposição para vocês tirarem alguma dúvida, se vocês tiverem, quiserem fazer algum comentário. Max, esse, não sei se eu posso falar programa, é um programa, né? Ele é todo gratuito, eu posso... Sim, é gratuito e ele é open source. Uhum. Você pode, inclusive, criar novas funcionalidades, etc. Ah, sim. Assim, gente, na vida prática, como eu disse para vocês lá no início, ele é uma excelente calculadora epidemiológica. Mas na prática, a gente acaba usando muito mais programas estatísticos porque a gente não faz, não para, né, apenas nessas análises rápidas, a gente tem outros interesses. Mas, por exemplo, eu estou organizando meu banco e aí eu quero já testar alguma coisa, ou eu tenho um exercício para fazer, ou eu tenho uma questão no trabalho para poder fazer, não vai dar tempo. Eu conheço, né, esses totais dessas caselas, eu consigo usar o OpenApp para poder me ajudar já a ter uma resposta mais rápida. Eu achei ele legal mesmo para isso, né? Uma aula, né, de epidemia, por exemplo, né? Sim. Bem legal de ser utilizado como uma calculadora mesmo, né? Eu acho que essa é a grande questão dele, né? Ele é uma calculadora. E aí, por exemplo, para essa parte principalmente essa parte da tabela 2x2, quando a gente está conversando sobre as medidas epidemiológicas, eu acho que ele dá uma grande ajuda, sabe? Na hora de mostrar esses resultados e tal. Tirar a prova dos 9, se a gente fez o cálculo na mão certo ou errado também, né? E aí aqui tem a vantagem que traz o intervalo de confiança e o teste de hipótese também, né? Sim, sim. Ele acaba tendo bastante função, né? Não é limitado, não. Tem bastante. Assim, outros softwares, gente, vai ter como você usar a calculadora dele também interna, digamos assim. Mas não é tão simples igual esse software, né? O AppInfo até tinha, eu não sei se ainda tem, mas tinha uma calculadora também, para quem tiver interesse de dar uma explorada e tal. Ele tem pelo menos nas versões antigas, tinha uma calculadora epidemiológica. Mas esse daqui tem a vantagem que você não precisa nem baixar programa, né? Sim. E o interessante é que a gente usa esse software para... Esse é um site. Ele é fácil, dá para usar do celular e quando a gente precisa de alguma informação rápida, eu sempre vou nele, eu sempre uso para não ter que abrir o programa e tal, estatístico. Então, ele é bem fácil de manusear. E o interessante é que a aula de hoje, você trouxe na prática alguns conceitos que a gente já estudou na teoria lá atrás, né? Mas para aprofundar alguns conhecimentos de estatística, é importante que as pessoas leiam e estudem baseado na necessidade dela, né? Você falou de uma forma geral, apresentou a ferramenta, deu vários exemplos, foi bem didático, mas é importante que depois as pessoas acessem a aula para acompanhar, né? Não sei se todos conseguiram acompanhar no site enquanto você estava explicando. De toda forma, eu quero agradecer já, Max, a sua participação aqui hoje. Você falou de uma forma didática, apresentou como manusear essa ferramenta, e a gente abre para algumas dúvidas. Se não tiverem dúvidas, elas vão surgindo na medida em que vocês vão manuseando também, né? E aí depois podem entrar em contato no nosso e-mail, no Instagram, que a gente está disponível para responder.
a todos. Então, muito obrigada, boa noite, obrigada, Max. E semana que vem nós teremos a nossa última ação do nosso projeto de extensão e será sobre o EpiInfo. Também será uma aula prática e aí enviaremos as informações por e-mail. Muito obrigada. Gente, foi um prazer, Jaque, mais uma vez, obrigado pelo convite. E, gente, ela tem meu contato, se tiverem alguma dúvida, precisarem de alguma coisa, também eu puder ajudar. E levem em consideração isso que ela falou agora. A minha sugestão comecei a fazer, não entendi, volta, procura sobre aquele conhecimento, sobre aquela definição. Eu gosto muito dos livros da Cídia Calegari, da Sônia Vieira, são livros de bioestatística bem palatáveis para a gente, e eles trazem bastante explicação, elas trazem bastante explicação sobre esses conceitos. E da parte de epidemiologia, eu gosto muito do livro do professor Maurício Pereira e do Medronho. Acho que são livros que, em português, eles ajudam muito a gente a compreender esses conceitos, né? Porque aqui é o que a Jaque falou, a gente mostrou funcionalidades, mas cada caso vai ser um caso e é um mundo assim, de decisões que tem aqui por trás do que a gente mostrou em 1 hora. Então é isso, Jaque, parabéns pelo projeto de extensão e obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigada, Max. Estamos à disposição para futuras parcerias também. O nosso projeto tem a Pietra e o Gabriel como monitores e a professora Pamela também aí em parceria, em colaboração com o projeto de extensão. Legal, parabéns a vocês. Obrigada, Max. Assinem a lista de presença e a aula ficará disponível no YouTube também. Boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite, tchau. Boa noite, obrigada. Tchau.